Delegada, conta pra gente quais são os crimes mais comuns que a gente está tendo nesse período do ano, e depois a gente vai detalhando mais sobre outros que são frequentes no final de ano, todo fim de ano. Ultimamente, né, os crimes que estão sendo mais comuns envolvendo a questão de crimes patrimoniais aqueles crimes de falsa central de atendimento bancário, em que uma pessoa ela se finge passar pelo banco, né, utilizando até um número parecido com o banco, ela liga para a pessoa dizendo que ela é do banco e está precisando fazer uma atualização na conta, e com isso ela acaba cooptando e captando informações. O golpe do falso parente, que é muito comum, em que ocorre de duas maneiras, né? Ou a pessoa ela tá com um número novo e utiliza a foto daquela pessoa e manda mensagem dizendo que mudou de número, ou então ela faz o SIM swap, que é aquela invasão de WhatsApp, clonagem de WhatsApp, que as pessoas comumente conhecem. Então o que ela faz? Ela manda uma mensagem dizendo que está precisando de um valor, de um depósito, de uma transferência, ou pagamento de um boleto, e o parente ali, né, o familiar, no intuito de ajudar, né, querer socorrer aquela pessoa, ele acaba fazendo aquele pagamento. Outro muito comum agora, que está aumentando inclusive, é o golpe do falso intermediário, naquelas questões de vendas em plataformas de vendas, por exemplo. Muitas pessoas elas querem comprar um carro, elas passam o ano todo, então alguns anos juntando dinheiro para poder comprar um carro, para poder se locomover, ou então ter um passeio com a sua família, final de semana. E aí elas veem aquelas ofertas, né, irrecusáveis de venda de carros em plataformas, e o criminoso ele pega uma oferta verdadeira, né, que ele viu de um carro, ele publica, ou então ele oferece naquela plataforma, aí a pessoa liga, entra em contato, mantém contato com aquele criminoso, e o criminoso também entra em contato com a pessoa que está vendendo de maneira correta, efetiva, aquele carro. Então ele se aproveita do quê? Daquela pessoa que quer vender seu veículo e daquela pessoa que quer comprar. Então ele diz para a pessoa que vai comprar, que quer comprar, que está vendendo um carro por um preço bem menor, e para a pessoa que quer vender, que a outra quer pagar à vista, quer pagar de imediato, que está com dinheiro na mão, que tem uma necessidade urgente de comprar aquele veículo. Então ele se aproveita dessas necessidades das pessoas, fica como um intermediário, como um facilitador daquela compra e venda, e aí as pessoas acabam acreditando, porque elas são colocadas por uma interlocução, né? Elas se mantêm em comunicação por meio dessa pessoa, e aí acaba que a vítima, né, que é aquele que está querendo comprar o carro, deposita um valor. Aí, como ele marca um encontro entre essas pessoas para poder ter a transferência, então ele às vezes marca até na frente de um cartório, aquilo vai tomando um ar de verdade. E nisso, as pessoas quando se encontram percebem que caíram num golpe. E às vezes até aquela pessoa que pagou acha que aquela outra pessoa que estava oferecendo participou. Quando na verdade aquela pessoa, né, o criminoso, ele está se aproveitando da boa fé e da necessidade de uma de vender e da outra de comprar aquele veículo. Um outro golpe hoje que está sendo muito comum é a invasão de contas bancárias, né? Que ela ocorre de dois modos, de duas maneiras também. Ou então, através de instalação de um dispositivo malicioso, o criminoso, ele, através de engenharia social, de conversas, mensagens de texto, SMS, ou então, através de envio de códigos, ele consegue instalar aquele aplicativo, utilizar o aplicativo daquele correntista, daquele banco que fazia assim, transações bancárias, empréstimos e até pagamentos de boletos. Hoje, principalmente, eles realizam empréstimos, imediatamente eles fazem Pix, né, vários Pix para sair aquele dinheiro daquela conta, ou então eles recuperam, eles sequestram, né, tomam o telefone daquela pessoa, né, através de uma operadora, né, e com isso eles conseguem fazer a instalação daquele aplicativo. Então tem essas duas formas de invasão de conta bancária. E também tem um estelionato comum, em que a pessoa é enganada, né, que volta para aquela situação da falsa central, alguém se passando pelo banco, diz que a pessoa tem que ir lá no seu aplicativo, fazer algumas configurações, passar informações, e aí o criminoso acaba obtendo informações essenciais necessárias para ele realizar transações. E tem as falsas compras, um outro golpe. Essas falsas compras, elas são muito, muito comuns em redes sociais. Quando alguém invade alguma rede social de uma vítima e utiliza da comunidade daquela pessoa dentro da rede social e começa a oferecer produtos, né, para compra e venda. E também, né, em websites falsos, né? Sites falsos que prometem venda, isso é muito comum, falsos leilões.
Eles criam sites de falsos leilões para vender e com preço muito abaixo, ou então com um endereço muito parecido com aquele endereço oficial. E a pessoa acreditando que está fazendo um bom negócio, uma relação negocial boa, né, que está sendo positiva para ela, ela acaba efetuando aqueles pagamentos. E hoje, né, um golpe novo que está aí, que está acontecendo, é o golpe da falsa tarefa. Que algumas pessoas que se destacam nas mídias sociais, elas começam a divulgar tarefas para as pessoas e as pessoas têm que cumprir aquelas tarefas. Que tarefas seriam essas? Seria o de impulsionamento, né? Impulsionamento orgânico das redes sociais. O que é o impulsionamento orgânico? É um comentário feito por uma pessoa que realmente usa, por exemplo, uma rede social de uma comunidade, como Instagram, como qualquer outro. Então, aquela pessoa que tem que cumprir a tarefa, ela tem que fazer comentários, tem que compartilhar o que aquele blogueiro fez. E conforme cada comentário, cada ação que ela realize ali, ela acumula pontos. E esses pontos equivalem a valores, que são como um investimento. E quando ela atinge um valor considerável para ela, né, ela tem o direito de sacar ou então de receber aquilo. Só que para ela receber, ela precisa efetuar um depósito, um pré-depósito. E se ela efetuar, às vezes, aquele pré-depósito, ela pode receber até o valor em dobro. E nisso consiste o golpe. Neste momento que ela faz, depois que ela faz esse depósito, faz esse Pix com essa transferência, ela não recebe os valores, né? Então é um novo golpe, que é esse golpe de as pessoas quererem, né, se destacar na rede social, como esses blogueiros, e eles se aproveitam dessa boa-fé, né, e muitas vezes das necessidades da pessoa para poder aplicar esse tipo de golpe. Daqui para o final do ano, tem outros tipos de golpes que costumam acontecer muito envolvendo compras, viagens, promessas de emprego. Costuma acontecer? Costumam denunciar? O que você começa a perceber agora com o final do ano, principalmente em virtude das pessoas receberem o 13º, é esses golpes envolvendo as suas contas bancárias. Principalmente a invasão de conta bancária, né? E esse golpe também daquela falsa pessoa que trabalha no banco, da falsa central. Então, esses dois golpes, eles já começaram desde o momento em que o 13º ele foi divulgado, né, por algumas empresas, ou então até por alguns setores do comércio, da iniciativa privada, e a gente já vê essas pessoas sendo vítimas desse golpe. Outro tipo que vai ficar muito comum é dessas falsas compras, né? Criação de sites, de promoções relâmpagos. Então, ele vai se aproveitar, né, dessa vontade do espírito natalino, das pessoas quererem presentear, agradecer, né, esse espírito todo que envolve o final do ano, e para oferecer ofertas irrecusáveis para essas pessoas. Contudo, é muito importante a gente perceber, né, considerar que a rede social ela é uma extensão da nossa realidade, né? Ela é a nossa realidade hoje. Então é muito importante ter todo o cuidado que você tem numa loja, quando você vai comprar. É importante também ter nas redes sociais, verificar, né? Geralmente é muito melhor comprar num perfil, numa plataforma já reconhecida, já estabelecida, em que você vai conseguir efetuar realmente uma compra verdadeira, e se você não tiver seus direitos garantidos, você pode exercer os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, do que se arriscar numa compra num perfil ou num site desconhecido. Então é sempre importante pesquisar. Mas como fazer isso, né? Como desconfiar disso? Nos buscadores conhecidos como Google, você pode pegar aquele endereço, aquele perfil daquela rede social e buscar ali, pesquisar. Só copiar ela, jogar ali, apertar no OK e pesquisar, verificar qual é a reputação dela, o que eles estão falando. E sobre o site também. É importante você verificar se aquele site ele é o verdadeiro. Porque quando você coloca o site de uma loja muito conhecida, o criminoso também ele faz endereços eletrônicos parecidos com os dessas lojas. E geralmente, infelizmente, esses endereços falsos são os primeiros, que estão ali logo no início daquela página eletrônica. Então é muito importante você olhar com cuidado, verificar o endereço completo para ver se a palavra não é apenas parecida com daquela loja. E mesmo assim, quando abrir, antes de clicar no link, copiar aquele link ou aquele perfil e pesquisar ali nos buscadores para poder entender a reputação. Porque se for um site falso, vai ter comentário. Vão ter comentários indicando que aquele site não é verdadeiro, que aquele site é um site falso, direcionado para a aplicação de golpe. Uhum. E para as pessoas que, por exemplo, recebem propostas de emprego, às vezes por e-mail,
parece uma coisa mais séria, mais formal e não é. Tem alguma forma de a gente se prevenir disso? Primeiro é saber onde você colocou seus currículos, né? Onde você está oferecendo, né? Para se candidatando a uma vaga de emprego. Algumas situações que nós tivemos aqui na delegacia eram as pessoas às vezes nem tinham colocado, nem tinham submetido seu currículo ou então se oferecido para trabalhar em algum lugar. Simplesmente o criminoso abordou aquela pessoa através de um perfil falso, utilizando a imagem de uma figura pública ou de uma figura conhecida, se aproveitando da reputação daquela pessoa para oferecer um emprego maravilhoso, que às vezes está discrepando, está saindo da normalidade do que a nossa sociedade vive. Então, ele vai se aproveitar da necessidade da pessoa, ou então aquelas ofertas irrecusáveis de um emprego irrecusável, e após ele falar tudo isso, ele vai e falar, olha, para você exercer, você vai ter que depositar tanto, porque eu vou precisar me deslocar para tal lugar, ou então eu vou precisar efetuar um pagamento. Então, todo cuidado, ele é necessário diante de ofertas como essas. Uhum. Agora, eu queria que falasse um pouquinho sobre como é denunciar. Se tem alguma diferença de um caso para o outro, por exemplo, os casos que envolvam emprego, a denúncia é diferente, como que discorre a partir do momento que uma pessoa já é vítima? O interessante, toda vez que as pessoas elas são vítimas de um crime patrimonial, elas ficam com vergonha, né? Muitas pessoas elas ficam com vergonha porque elas se perguntam como é que eu caí nesse golpe na internet. Mas é importante a pessoa entender que o criminoso ele é assim, ele é esperto, ele vai criar uma atmosfera de conforto, de confiança e vai se aproveitar da necessidade ou então vai criar essa necessidade para você. Então é sempre muito importante ter cautela com tudo isso. Então, diante de uma situação como essa, é importante não apagar a conversa, porque as pessoas, quando elas ficam com vergonha, a primeira coisa que elas fazem é querer bloquear aquele contato ou apagar aquela conversa, salvar todos os números, né, se for o número Pix, aquele código Pix para quem enviou, os comprovantes. E no caso de quando for um crime que ocupa seu aplicativo, no seu banco, você ir na sua agência bancária, abrir um boletim interno, toda instituição bancária ela tem essa possibilidade de abrir uma investigação interna. Nos casos de Pix, existe um mecanismo especial de devolução que as instituições bancárias, existem procedimentos internos para isso. Então é importante você pesquisar dentro da sua instituição bancária como é que funciona esse MED, que é um mecanismo especial de devolução quando você faz um Pix errado ou um caso de um Pix envolvendo um crime, quando você é vítima de um crime. E quando é site, você salvar aquele endereço eletrônico do site. Quando é um perfil numa rede social, salvar aquele perfil daquela rede social. Então, o máximo de informações que você tiver a respeito daquela pessoa que colocou você numa posição de vítima de um crime, que ela esteja preservada para que a polícia ela inicie uma investigação. Porque quanto mais informações, mais rápido, às vezes mais fácil até o que caminha ao lado do rápido para chegar àquela pessoa e muitas vezes até conseguir aquele valor, né, o bloqueio, ou então conseguir restituir aqueles valores que foram perdidos. Pois essa é uma coisa importante, né? Imagina que as pessoas que superam a vergonha e chegam a denunciar ficam desejando reaver. Elas conseguem? Isso é possível? Alguns casos sim, né? Alguns casos, principalmente quando essas informações elas chegam de maneira rápida, né? Quando a pessoa ela consegue trazer essas informações rápidas para a unidade policial, nós conseguimos, através de algumas investigações, fazer esse bloqueio. Mas no caso, quando são crimes envolvendo instituições bancárias, por exemplo, em caso de aplicativo, ou então envolvendo Pix, é importante que a pessoa entre em contato com a sua instituição bancária, verifique quais são as regras que aquela instituição ela estabelece através do contrato, né? Para poder fazer aquela restituição, né, daqueles valores. Então, o mais importante diante de um crime cibernético é você agir rápido. Porque as evidências, tudo que acontece na internet é muito rápido e tem essa efemeridade, né? Então é muito importante essa velocidade no agir para poder recuperar os valores e também investigar para a gente poder achar quem são essas pessoas, porque aquela pessoa que está direcionando um golpe para você, ela está fazendo para inúmeras vítimas. E são por meio dessas ocorrências que chegam aqui na nossa unidade que nós conseguimos realizar esse levantamento através dos nossos bancos de dados, do nosso sistema, e nós conseguimos reunir essas ocorrências e verificar
é que muitas vezes não é só uma vítima, mas assim, muito mais vítimas do que aquela... E outras vítimas que nem estão, às vezes, aqui no nosso estado, que aquele criminoso está alcançando por meio da internet. Quando essa vítima ela consegue fazer aquele boletim de ocorrência online, isso basta ou ela precisa ir numa delegacia presencial? Existe a possibilidade de fazer o registro do boletim de ocorrência online e o boletim de ocorrência presencial. O boletim de ocorrência presencial na unidade, ele é importante porque você chega ali, além da ocorrência, você já pode solicitar o atendimento e também apresentar as evidências, né? Apresentar tudo que já tem ali para poder iniciar a investigação. Mas isso fica muito a critério da escolha da pessoa no momento da necessidade dela, porque, por exemplo, no caso de uma instituição bancária, numa invasão de uma conta, a pessoa pode ir realizando o registro online ali, né, por meio da delegacia virtual, e enquanto ela se dirige àquela instituição bancária.